A série Tributo à Cidade Natal, uma homenagem do portal Entre Textos à cidade de Barras do Maratauã, que comemora em 2020 179 anos, recebe o crítico literário e literato, também pesquisador, Zé Maria Pinto. Zé Maria Pinto é membro da Academia Amazonense de Letras, do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas e possuidor de um número significativo de obras de relevância literária e cultural. Ele vem falar exatamente sobre um tema palpitante: Octaviano de Melo na cultura do Amazonas. Octaviano de Melo é um barrense que teve intensa vida cultural no Amazonas, um barrense que contribuiu significativamente com o Amazonas, cuja história e contribuição ainda é desconhecida na sua cidade natal. A sua história e a sua contribuição ainda são desconhecidas na sua cidade natal. Obrigado, Gilson. Estamos aqui à disposição para falar do grande, como eu falei, como eu digo, vou dizer daqui a pouco no meu trabalho, mas já adianto, grande amazonense nascido em Barras do Maratauã, Octaviano de Melo. Vou projetar então o percurso aqui de seu raciocínio. O primeiro estranhamento é o nome Barras do Maratauã, né? Eu já vi escrito de diversas formas, mas você me deu permissão para usar da forma indígena, que seria, com certeza, a forma preferencial do Octaviano Melo, que era um tupinólogo, né? Era um estudioso da cultura indígena. Então, por isso eu optei também pela grafia Maratauã. E todas as referências ao Octaviano Melo, Barras do Maratauã está escrito dessa forma, né? Então são apontamentos porque, como eu vou dizer na sequência, aí podemos passar para o próximo, nós temos ressalvas quanto às datas que eu vou falar aqui e também mesmo quanto à confiabilidade das informações. Como foi uma coisa assim, não existe muita coisa sobre o Octaviano Melo, então a gente saiu buscando informações em diversas fontes. E, por exemplo, com relação às datas, algumas datas têm 3, 4 versões. A gente teve que escolher aquela que mais se aproxima de uma linha do tempo, né? Da mesma forma, a confiabilidade das informações. Algumas informações são taxativas, assim, mas são muito pouco confiáveis, né? Então, a gente procurou contar uma história que seja verossímil, pelo menos, né? Eu quero agradecer o Coronel Roberto Mendonça, do blog do Coronel Roberto, que me assessorou, me fornecendo muita informação, especialmente quanto à trajetória do Octaviano Melo, que vai ser um dos nossos capítulos. E quero dedicar essa fala, Gilson, a um moço chamado Anísio Taumaturgo Soriano de Melo, que era filho do Octaviano, conhecido por Anísio Melo. Anísio Melo nos deixou há exatamente 10 anos, aos 84 anos de idade, e eu conheci o Anísio, preciso contar essa história, quando ele já estava com os seus 65 anos e eu com 30 e poucos. Então havia uma diferença de idade, eu exatamente com 35, que a diferença de idade é exatamente de 30 anos. Ele é de 27, eu sou de 57. E o Anísio falava do Octaviano assim como se estivesse falando de um herói, né? É explicável, porque eu era o pai dele, né? Mas num senhor de 65 anos, né?
Você imagina que era estranho, mas a gente estudando a vida do Otaviano vê que, de fato, ele era uma pessoa muito sólida, muito referencial para o bem, vamos dizer assim. Por isso que agora eu entendo mais do que nunca a admiração que o Anísio tinha pelo seu pai. Esta apresentação se divide em 4 partes. Primeira parte, em família. Segunda parte, trajetória, que cuida assim, da vida do Otaviano. A terceira parte, vamos falar da poesia esparsa, porque Otaviano era poeta também. E do seu clássico, finalmente, Topônimos Amazonenses, que é o livro referencial dele. Primeira parte, em família. Otaviano Augusto Soriano de Melo nasceu em Barras do Maratauã, na fazenda Maracujá, em 24 de dezembro de 1889. Otaviano Melo, seu nome artístico, era filho de Anísio Ferreira de Melo e Palmira Soriano de Melo, que tiveram um total de 7 filhos. Ele casou-se com a professora Esther Taumaturgo Soriano de Melo, natural do hoje município de Eirunepé, no Rio Juruá, com quem teve 9 filhos. Quer dizer, vou talvez voltar a essa história depois, mas só para adiantar, eles se encontram lá no Rio Juruá e parece que se conhecem lá, mas a Esther nasceu, de fato, lá no município de Eirunepé, enquanto que Otaviano já chega lá com 10 anos de idade, conforme a gente vai ver na sequência. Pode passar. Esther Melo, artista plástica de rara sensibilidade, era filha de notável família amazonense, sendo seus pais o coronel Rufino Taumaturgo e Dona Maria Helena de Oliveira Taumaturgo, originários do Ceará. Quando eu digo que ela era uma artista plástica de rara sensibilidade, eu preciso dizer que lá nos anos 20, por aí assim, quando ela já estava com quantos anos? Estava com 24 anos, mais ou menos, 25 anos, por aí assim, ela era adepta do modernismo. Ela admirava os grandes artistas plásticos do modernismo e também da literatura, né? Dona Esther, artista e professora de artes desde a juventude, notabilizou-se à frente do Liceu de Artes do Amazonas, que levava o seu nome, Esther Melo, no centro de Manaus. Após o seu falecimento, o liceu foi dirigido por Anísio Melo, o filho que herdara dos pais o pendor artístico para a literatura e as artes plásticas. O Anísio era um artista excepcional. Preciso também falar um pouquinho disso. E aprendeu isso com Dona Esther. Ele viajava, vamos dizer assim, desde das paisagens mais naturalistas até a arte moderna mais complexa, né? Inclusive, o Anísio era um mestre do abstrato, do expressionismo abstrato, muito bom mesmo. Voltando ao Otaviano, Otaviano Melo veio para o Amazonas em 1899, aos 10 anos. Agnello Bittencourt informa em seu dicionário amazonense de biografias. Aos 10 anos de idade, em companhia de seus pais, viajou do Piauí para o Amazonas, rumo a Manaus, e daí ao rio Juruá, com destino ao Seringal Caxinauá, onde, com o máximo esforço por falta de um ambiente escolar, conseguiu fazer o curso elementar. Pode passar. Fez ensino médio no tradicional ginásio amazonense Pedro II, onde foi um dos meus melhores alunos, atesta o mesmo professor Agnello, da Cátedra de Geografia Geral e Elementos de Cosmografia. Eu também tive a honra de estudar no ginásio amazonense Pedro II, que nós, à época, chamávamos carinhosamente de colégio estadual, simplesmente. Formou-se em odontologia pela Faculdade de Medicina de Manaus, ligada à Universidade Livre de Manaus, em 1912. Essa é uma das datas assim mais controversas, aparecem várias datas, né? Eu optei por essa por ser a mais próxima
do que seria fidedigno. No mesmo curso, ele foi professor de 1916 até 1925, ministrando as matérias prótese dentária, ortodontia e metalurgia. Foi membro também da Associação Amazonense de Cirurgiões Dentistas, sendo inclusive seu presidente em 1924. Foi membro do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, o IGA. A referência mais antiga ao seu nome dentro do IGA data de 1922. O IGA foi fundado 5 anos antes, em 1917. Em 1924, ele conclui em Manaus o curso de Direito. Algumas datas dão que foi 1920 e outras até 1925, mas eu adotei 1924 porque foi uma informação da própria Universidade do Amazonas, de arquivos da própria Universidade do Amazonas. Eu espero que estejam certos. Tendo optado pela magistratura, Otaviano foi juiz em diversas comarcas do Amazonas, deixando um rastro de excelência no trabalho por onde passava. Anísio Jobim, no prefácio à segunda edição de Topônimos Amazonenses, diz que sempre se conservou o Dr. Otaviano Melo um homem modesto, de têmpera, despretensioso e amigo dos livros, ávido, porém, de saber e ilustração. Suas atitudes reservadas e seus hábitos simples evidenciaram nele um espírito circunspecto e elevado. Otaviano Melo foi ligado ao Sindicato Agropecuário Atauense. Então é interessante, né, essa multiplicidade de interesses dele, né? Ele era odontólogo, estudou direito, foi ser juiz e era também ligado ao Sindicato de Agropecuária de Altais, uma cidade que depois, bem, não vamos adiantar aqui os fatos. Foi ligado ao sindicato, editando o jornal O Atauense, com a finalidade de informar e orientar os agricultores e pecuaristas sobre as novas técnicas agropecuárias, como informa Anísio Melo na apresentação de Topônimos Amazonenses. Bem, é preciso dizer que hoje a cidade de Altazes é uma cidade próxima a Manaus, relativamente próxima, logo atravessando o rio Amazonas, passando pelo encontro das águas e tudo. É meio complexo, mas é relativamente próximo, né? Em termos de quilômetros é próximo. E à época não existia nada lá, apenas várias fazendas. Eu acredito que o Otaviano tinha uma fazenda, para ele ser membro do Sindicato dos Agropecuaristas, né? Acredito que ele tivesse algum interesse também. Não achei nada com relação a isso. Esse sindicato, olha só como é importante, foi o núcleo que deu origem à cidade de Altazes, hoje sede do município do mesmo nome. Daí alguns registros de que Otaviano Melo seria o fundador da referida cidade. Eu diria que não sozinho, certamente. Mas eu lembro até de uma história, Dilson, que o Anísio Melo nos contou, acho que até mais de uma vez, porque eu me lembro assim com bastante nitidez, ele dizendo que o Otaviano mereceu, no município de Altazes, uma estátua na principal praça da cidade. E, com isso, as pessoas diziam que esse aqui era o fundador da cidade. Isso aí foi o que criou a lenda de que ele era o fundador. Ele não foi o fundador da cidade, mas certamente foi um deles, né? Hoje, essa praça Otaviano Melo já não existe mais, a estátua muito menos. Foi colocado em seu lugar um busto do general Costa e Silva, o que irritava muito o meu bom amigo Anísio. De 15 de novembro de 1944 a 31 de dezembro do ano seguinte, ele foi prefeito de Tefé, substituindo o titular afastado pelo governador. E adivinhe por que o titular foi afastado, né? Pelos mesmos motivos que eles são afastados hoje também. Fundou teatros e escolas, mas o seu humanismo revela-se por inteiro em uma iniciativa pioneira. Em Tefé, seu último posto de trabalho, instituiu um regime de presídio aberto. Olha só que coisa incrível, né?
lá nos anos 40 isso, que permitia aos encarcerados sair para trabalhar e, com isso, contribuir para o sustento das famílias. A propósito, o professor Narciso Lobo registra em crônica de 2002, no Jornal Diário do Amazonas. Essa experiência pioneira de humanização dos presos, que só agora começa a ser aceita, né, o Narciso escreveu há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás, foi feita com sucesso. Mas, infelizmente, com sua morte precoce, a morte do Otaviano Melo, foi abandonado. E os presídios em Tefé, como no Amazonas e no Brasil, voltaram a ser as infernais escolas de aperfeiçoamento do crime e da violência, hoje, há 18 anos atrás, e hoje ainda, 18 anos depois, tão bem mostrados pela mídia. Otaviano Melo faleceu sem deixar nenhum livro publicado. Isso explica o silêncio de algumas antologias e histórias da literatura do Amazonas sobre ele. Em sua excelente introdução à poesia no Amazonas, dissertação de mestrado, o professor Marcos Frederico Krieger assinala sobre o autor. Além de poeta, foi tupinólogo e cronista. Sua imensa bagagem literária ficou praticamente inédita. Marcos Frederico, curiosamente, Dilson, cita ainda dois poetas irmãos de Otaviano, Cristóvão e Pedro Soriano de Melo, porém ambos sem obra publicada em livro também. O antigo professor Agnello Bittencourt, que já citamos aqui duas vezes, 26 anos após o seu desaparecimento, atesta: o doutor Otaviano desconheceu a preguiça mental. Foi um dos nossos mais avançados amazonógrafos, deixando uma das melhores bagagens literárias sobre o Amazonas. Só mais um. Aí. Os homens, como ele, que passaram a vida lapidando a pedra bruta, não ficam adstritos à sentença mores omnia solvit, porque continuam a viver. Não ficam adstritos à sentença a morte tudo resolve, porque continuam a viver. Aqui nós temos, do meu lado direito, aliás, do lado direito da tela, obras do mesmo autor, as obras de Otaviano. Tem um poema aí chamado Marupiara, que na verdade saiu no Correio do Norte, que era um jornal lá de São Paulo. Então a gente releva aqui porque não era um livro, né? Os livros começam aqui, em topônimos amazonenses, nomes das cidades amazonenses, sua origem e significação, numa edição de 1967, mandada imprimir pelo então governador Arthur César Ferreira Reis. Tem o Dicionário Tupi-Português Tupi e de Rimas Tupi, também de 1967, publicado em São Paulo. Eu tinha uma curiosidade imensa de conhecer esse livro, mas nem o Anísio Melo o tinha. A segunda edição de Topônimos Amazonenses, que já foi publicada em 1986, mandada a fazer pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na imprensa oficial do Estado. E olhem só, na época, 1986, estava no prelo, segundo informa aqui, um livro chamado, eu não ouso dizer o segundo nome, Nhengatu Umbuessaraíma, o Nhengatu Sem Mestre, da editora Expressão em São Paulo. Também não tenho notícia se confirmou a impressão desse livro. Aqui logo abaixo são várias obras inéditas, né? Pelo menos 8 títulos inéditos entre poesia, crônicas, discursos, uma autobiografia e até o que já vimos, Nhengatu Sem Mestre. Aqui nós temos à esquerda um desenho do Otaviano feito pelo Anísio Melo, muito parecido com aquele que tem lá em cima, mas só que mais velho, né? Eu acredito que seja a roupa de magistrado. Então temos dois momentos, aquele que nós usamos desde o início, com ele bem mais jovem, e aqui esse desenho do Anísio, com ele bem mais velho. E a assinatura de Otaviano Melo, publicada no jornal Atauense. A gente nota perfeitamente
o A de Augusto, né? O S de Soriano e o Melo aqui por extenso. Otaviano Melo faleceu em Tefé, em 28 de junho de 1947, aos 57 anos de idade. Sobre a sua poesia, vamos falar sobre... Não temos muito a falar, na verdade, porque é pouquíssima coisa que nós temos disponíveis para analisar. Então, ele aparece na Antologia da Cultura Amazônica, de Carlos Roque, de 1970, que é uma antologia belíssima, é uma obra de referência até hoje ainda para a Amazônia, para a cultura amazônica. Então, estar presente na antologia do Carlos Roque era um sinal de qualidade. Com os sonetos A Viuvez do Pombinho Roxo e Boletim de Família. 5 anos antes, na antologia Lira Amazônica, do filho Anísio Melo, esses poemas já apareciam ao lado de Nos Páramos Divinos, um conjunto de 4 sonetos. Em A Poesia Amazonense do século XX, de 1998, Assis Brasil reedita aqueles 2 poemas citados anteriormente, observando na poesia de Otaviano Melo um sincretismo romântico e parnasiano, o que se confirma no poema que leremos a seguir. A Viuvez do Pombinho Roxo. Em noites de agonia, as roxas plumas tu transformaste em lívida mortalha, e o arrulho costumeiro em fartas brumas não mais se ouviu soar junto à cimalha. O ninho está vazio. Somente algumas penas soltas ali indagasalhas, e o mundo vai assim, como as espumas, que nascem flutuando e o rio espalha. São horas de tristezas, e os passarinhos, cantando alegremente par em par, buscam a paz no abrigo dos seus ninhos. E tu, pombinho roxo, arrulhas, choras, mas o fero também há de matar, a quem de amor não morre nestas horas. Então, aquela observação do Assis Brasil é perfeita, né? É uma poesia ainda de cunho romântico, puxando um pouquinho aqui para o parnasiano, mas eu até não vejo muito parnasianismo neste poema aqui. Nos outros, talvez, mas aí não vamos analisá-los. Aqui é uma temática puramente romântica mesmo. Agora, vamos falar dos topônimos amazonenses, que é o clássico de Otaviano Melo. Na última página do livro, consta, seguido pelo nome do autor por extenso, Estado do Amazonas, São Gabriel, 11 de julho de 1940. Seria a data do ponto final no belo livro Topônimos Amazonenses, Nomes das Cidades Amazonenses, Sua Origem e Significação, publicado em 1967, ou seja, 27 anos depois, com prefácio de Arthur Reis. Arthur Reis foi governador do Amazonas na época do governo de Castelo Branco, e era um homem ultraconservador, mas era um intelectual de fazer inveja a muito intelectual progressista. Arthur Reis tinha trânsito no meio de toda a esquerda, não só no Amazonas, no Brasil. Era amigo de Glauber Rocha, por exemplo, e de Jorge Amado. Então, só isso já diz do quanto ele transitava livremente, né? Apesar de ser, do ponto de vista político, ultraconservador. Mas ele, inclusive, com o Glauber, chegaram até a fazer um filme chamado Amazonas, Amazonas. Assim como o Glauber fez lá para o Sarney também, o Maranhão 66. Né? Foi mais ou menos na mesma época. Diz o Arthur Reis sobre Otaviano. Homem que votava a sua terra e as coisas que o singularizavam uma paixão particular, Otaviano Melo fez de sua vida uma permanente preocupação à volta dos problemas econômicos, sociais, políticos e culturais do Amazonas.
conheço poucos homens que tivessem possuído a mesma linha de conduta sem interesses primários, inconfessáveis. Era limpo. Escreva estas linhas tendo sua imagem na retina. O nome de... Opa! Aqui, né? Não. É o anterior mesmo. Aquele gesto simbólico lá em São Gabriel da Cachoeira, de registrar o nome do lugar onde ele estava colocando o ponto final ao livro, né? Tinha um significado muito grande para Otaviano. Ele diz, no verbete São Gabriel, do seu livro Topônimos Amazonenses, São Gabriel... antes eu preciso explicar uma coisa. O nome do município hoje é São Gabriel da Cachoeira. E foi também o primeiro nome dele lá logo que foi fundado lá, eu não tenho exatamente a data. Mas depois ele mudou de nome, teve pelo menos 2 outros nomes. E na época em que o Otaviano escreveu, em 1940, era só São Gabriel, por isso que está registrado só São Gabriel. Mas depois ele voltou a ser o primeiro nome, que é São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel é o pedaço mais brasileiro do Brasil, onde em plena cidade, em todas as residências de gente civilizada, se fala correntemente a língua Nhengatu. Nhengatu é uma variante. Existem várias versões para o Nhengatu. Alguns dizem que foram os jesuítas que construíram a língua. Eu acho isso uma grande bobagem, mas os linguistas me perdoem. Mas a língua é feita pelo povo. A língua é feita pelo falante. A língua é feita por quem usa a língua, né? Então, o Nhengatu, na verdade, é chamado também de língua geral, porque era a língua usada para que as pessoas se comunicassem na Amazônia como um todo, inclusive na Amazônia peruana, na Amazônia colombiana, etc. Então, lá em São Gabriel, chegou a ser, uma época, a língua oficial ao lado do português. Pelo censo de 2010, São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, um dos pontos extremos do norte brasileiro, concentra a maior população indígena no Brasil. 78% dos moradores de São Gabriel, há 10 anos atrás, eram índios. Topônimos Amazonenses traz informações técnicas das então 28 sedes de municípios do Amazonas, muitas hoje desatualizadas, a bem verdade, mas que não perdem a poesia, especialmente quando tratam da origem dos topônimos. Quando eu falo nas desatualizadas, por exemplo, lá a gente vai encontrar Boa Vista, que hoje é a capital de Roraima. A gente vai encontrar Porto Velho, que hoje é capital de Rondônia, né? E são cidades que naquela época faziam parte do Amazonas. E outras que mudaram de nome também, enfim. Mas o importante é que a beleza da literatura do Otaviano continua lá. Por exemplo, o nome de Manaus, a capital do Amazonas, após 4 páginas de minuciosa análise linguística, que começa com a tribo Manau, estende-se à cidade mítica de Manoa, e considera inúmeras variantes de diversos mitos, ele conclui: Manaus, na sua consubstanciação, quer dizer mãe dos deuses. Sobre Maués, a cidade do Guaraná, edificada à margem direita do rio Maués-Açu, ele informa que o nome primitivo, de origem controvérsia, era Luzéia. Eu digo de origem controversa porque há uma teoria de que foi o fundador, né? De novo, aquele cara heróico, né? O fundador, que se chamava Luiz alguma coisa, que deu em homenagem a si mesmo esse nome. Mas eu acho que é muito parecido também com Lusitânia, né? Deve ter alguma coisa a ver, porque esse Luiz aí era português também. Eu acho que ele não pensava em si mesmo, ele pensava mais na terrinha. De qualquer forma, um século depois, Luzéia mudou para a denominação atual, que é Maués,
Mas tem uma justificativa ótima, vamos ver, narrada pelo nosso querido Otaviano Mello. Maués é um dos poucos nomes de nações indígenas que foram transmitidos às nossas cidades. É originado de dois vocábulos da língua tupi. Mau, adjetivo que se traduz por curioso, inteligente, abelhudo, e o eu, ave trepadora da casta dos papagaios. Com estas palavras, formou-se o termo Maueu, Maueu, que se contraiu em Mauê ou Maué, nome tomado para designar a nação indígena e que quer dizer papagaio curioso ou inteligente. Topônimos Amazonenses teve uma segunda edição em 1986 e hoje, pode-se dizer, é um clássico a reclamar uma nova edição para que as novas gerações conheçam o trabalho exemplar desse amazonense nascido em Barras do Maratauã. Barras do Maratauã, desculpa. Obrigado, era isso, Gilson. O portal Entre Textos agradece ao literato, crítico literário e pesquisador José Maria Pinto pela grande contribuição que nos dá a oportunidade de conhecermos do trabalho grandiloquente realizado por este nosso conterrâneo. Mas antes de nós fecharmos aqui o nosso encontro, nós gostaríamos aqui de levantar aqui um questionamento, de lhe estender aqui o questionamento. Naturalmente que é um questionamento que tem a ver com a curiosidade de muitos que não participam do cotidiano de Manaus e da vida do Amazonas, do cotidiano do Amazonas. E que questionamento é esse? Nós vamos encontrar um grande número de nordestinos que aventuram-se pelo Amazonas, atraídos pela ideia de paraíso construída pelos seringais e pela exploração da borracha. E nós vamos encontrar um conjunto enorme de famílias que vão participar decisivamente da vida política e cultural do Amazonas. O que significa dizer que não eram meros aventureiros. Subentende-se que não eram meros aventureiros. Nós vamos encontrar aí, exercendo inclusive o principal posto do executivo no Amazonas, a figura, por exemplo, de Taumaturgo de Azevedo e de Fileto Pires Ferreira. E vendo aqui a sua exposição, não há muitas informações, por enquanto, assim, de conhecimento público acerca da origem familiar do Octaviano Mello. E ele nasce exatamente onde? Ele nasce numa fazenda de nome Maracujá, em Barras. Essa fazenda é uma das fazendas lendárias que pertenceram à família Castelo Branco e onde tem também raízes Fileto Pires Ferreira e Taumaturgo de Azevedo, que também eram membros dessa família. Então, eu pergunto a você, no caso específico de Octaviano de Mello, você acredita que ele tenha chegado ao Amazonas, levado pela circunstância de exploração da borracha, ou na sua leitura há algum componente, pelas pesquisas que você fez ao longo aí dos últimos dias, vasculhando documentos, estudando a respeito do tema, o que nós podemos dizer sobre os fatores que motivaram a família de Octaviano a se estabelecer no Amazonas?
A referência que eu tive, assim, mais imediata, mais clara até, Dilson, eu diria, é que eles vieram do Piauí para o Amazonas, para a Amazônia e para o Amazonas especificamente, e daí foram direto para um seringal, no Rio Juruá. Da mesma forma, a família da Dona Esther. Inclusive, o Coronel Roberto me disponibilizou um livro da família Taumaturgo Lobo, ou Lobo Taumaturgo, que conta a história de como foi que os pais da Dona Esther vieram para o Amazonas. Vieram para o Amazonas exatamente em busca de enriquecimento com a borracha. Aquela época era assim uma febre, né? Nesse livro é muito curioso que a mocinha, que é a heroína do livro, o livro foi feito em homenagem a ela, na verdade, né? Que ela é a matriarca, ela contava do sofrimento que era viver no seringal, né? Principalmente para as moças, né? Que não tinham muita coisa para fazer no campo, vamos dizer assim. Elas tinham que ficar em casa, trancadas e tal, não podiam fazer nada. Então, na época, mas muita gente veio para cá mesmo, né? Inclusive, posso citar aqui que eu me lembre, assim, que são notáveis, né? Jonas da Silva, que é piauiense, o Maranhão Sobrinho, que é maranhense, do Ceará tem o Quintino Cunha. Todos esses vieram, e tem outros. Todos esses vieram em busca do ouro negro, vamos dizer assim, que eles chamavam a borracha, né? E que era, na virada do século, já era falso, porque o grande boom da borracha durou cerca de 20 anos apenas, né? Depois, em 1910, acabou, né? Não tinha mais nada, né? Ou pelo menos caiu drasticamente, né? Na verdade, até hoje ainda se planta borracha, uns teimosos, né? Mas, mesmo assim, não é uma atividade rentável. E já naquela época, em 1910, quando com a entrada no mercado internacional da borracha vinda da Ásia, plantada na Ásia, né? A borracha plantada na Amazônia decaiu de preço e foi um, um crash total na economia. Então, eu diria que sim, o que existe de evidências é que as duas famílias, tanto a família do Otaviano quanto a família da Esther, vieram para o Amazonas por causa da borracha. Eu queria fazer um parênteses aqui na sua fala para uma divulgação, para uma publicidade que tem a ver com o Amazonas, com o elemento da identidade do Amazonas, e uma publicidade também porque se trata de assunto de interesse dos barrenses. Há alguns anos, o professor Rogel Samuel escreveu um livro contando a história do teatro Amazonas. Este livro aqui, que, aliás, vocês podem também ler online. Ele está aí disponibilizado online, você encontra nos oceanos da internet. Mas esse livro, o fato interessante dele, que pode motivar piauienses e, sobretudo, barrenses ao lerem, é que um dos personagens principais é exatamente Fileto Pires Ferreira, nascido na cidade de Barras e que governou o estado do Amazonas. Então, que foi quem inaugurou o teatro, né? Quem inaugurou. Teatro do Amazonas, de autoria de Rogel Samuel. Então, grande Rogel. Com estas palavras, nós finalizamos a exposição, a palestra do escritor José Maria Pinto sobre esse grande barrense, piauiense e também amazonense, Octaviano Melo. Muito obrigado
Muito Eu que obrigado. agradeço, Dilson, pela oportunidade e quero pedir desculpas até por não ter mais informações para dar, mas eu tenho certeza que a gente deu um primeiro passo A sua, a na sua, busca por mais informações, né, a sua sobre exposição o foi Otaviano. um completo passeio para que nós tenhamos uma visão completa de sua contribuição e nos embeveceu aqui, ficamos embevecidos com o interesse de adquirir um livro de pesquisa do léxico do Amazonas escrito por ele. Espero que logo, logo a gente faça a leitura dele e com certeza muitos barrenses e piauienses irão buscá-lo também. Despertou a curiosidade de todos nós que estamos a ouvir. Muito Que obrigado, bom. Maria Pinto. Obrigado.